Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse domingo, dia 5 de outubro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes de começarmos a trazer as notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal e que, por fim, você hype o vídeo para que a gente tenha um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O elenco rubro-negro de Felipe Luiz fez sua última atividade ontem, sábado, pela manhã, no CT1 do Urubu, onde o Flamengo encerrou a preparação para a partida de logo mais contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O treino de ontem, em verdade, foi a única atividade como preparação para enfrentar o Bahia, até porque o treinamento da sexta-feira foi apenas um trabalho regenerativo por conta da partida de quinta-feira passada contra o Cruzeiro do Maracanã. Para enfrentar o Bahia, Felipe Luiz já tinha duas certezas. Ele não poderia contar nem com o zagueiro Léo Pereira e nem com o lateral esquerdo Alexandro, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo tomado contra o Cruzeiro. Falando em cartão amarelo, o Flamengo nesse momento, diante do Bahia, tem 4 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles Pulgar, que está fora da partida, Alan, Arrascaeta e Carrascal são os pendurados do Mengão. No treinamento de ontem, sábado, o Flamengo ganhou mais um novo problema. O espanhol Saúl, sentindo dores no tornozelo esquerdo, ficou de fora da lista dos relacionados que embarcou para Salvador. Para as ausências de Léo Pereira e Alexandro, Felipe Luiz deve escalar Danilo na vaga de Léo e Ayrton Lucas no lugar de Alexandro. Para a vaga de Saúl, De La Cruz é o principal nome para substituir o espanhol. Sob a lista dos relacionados para enfrentar o Bahia logo mais na Arena Fonte Nova, estão ausentes da lista Léo Pereira e Alexandro suspensos, Pulgar na transição, Saúl lesionado e Michael por opção técnica. A grande novidade na lista dos relacionados do Flamengo para o jogo contra o Bahia em Salvador é a volta do jogador Juninho, que depois de muito tempo, nem sem ser relacionado, voltou a ser relacionado e viajou para Salvador. Dito isso, o provável Flamengo para enfrentar o Bahia pode ter a seguinte escalação: Rossi, Varela ou Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, De La Cruz, Jorginho, Arrascaeta, Plata ou Carrascal, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro no comando do ataque. Esse é o provável Flamengo. Sobre nosso adversário, o Bahia, ele encerrou a sua preparação ontem, sábado pela manhã, no CT Evaristo Macedo, com a certeza de que 13 desfalques, o que pode se imaginar um time com os seguintes jogadores: Ronaldo, Gilberto, Davi Duarte ou Fred, Rezende, que é um volante improvisado de zagueiro, e Zé Guilherme, que é um meio-campista improvisado na lateral esquerda, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro no meio, Kaique, Iago Borduque ou Michel Araújo, ou Thiago ou Carly e William José no comando de ataque. A equipe de arbitragem completinha definida pela Comissão de Arbitragem da CBF. O árbitro é Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, assistido na bandeira 1 por Bruno Bosquilha, do Paraná, por Nailton, na bandeira 2 por Nailton Júnior Souza Oliveira, do Ceará, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Wagner Hillway. A transmissão da partida ela vai ser exclusiva em TV fechada, exclusiva no Premiere. Não teremos transmissão nem no Sport TV, somente no Premiere. E no Premiere a narração vai ser de Gustavo Villani, com comentários do Maestro Júnior e do ex-repórter Eric Faria.
Todos os 4.000 ingressos disponibilizados para a torcida do Flamengo, logo mais na Arena Fonte Nova, foram esgotados rapidamente. Portanto, presença maciça da torcida rubro-negra lá nas arquibancadas da Fonte Nova. Depois de Jorge Carrascal não ser convocado para a seleção colombiana para a data FIFA de outubro, ontem foi a vez do equatoriano Gonzalo Plata também não ser chamado pelo Equador. A expectativa agora recai sobre a convocação da seleção uruguaia de Marcelo Bielsa. Existe uma informação de que somente o lateral esquerdo Matias Vinha deve ser convocado dentre os 4 jogadores do Flamengo. Vamos esperar que essa informação se confirme e que Marcelo Bielsa deve fazer essa divulgação da convocação da seleção uruguaia no dia de hoje, domingo. O Flamengo viajou com destino a Salvador ontem, sábado à tarde, por volta das 15 horas, chegando a Salvador entre 17 e 18 horas, com muita chuva na capital soteropolitana. O retrospecto de Flamengo e Bahia, faz 6 anos que o Bahia não vence o Flamengo, e nos últimos 12 jogos foram 12 vitórias do Flamengo. Portanto, além disso, tem o tabu aí do técnico Rogério Ceni do Bahia, que, atuando como treinador de futebol, nunca venceu a equipe do Flamengo. Então, agora vamos trazer notícias de outros esportes, incluídos também o futebol, logicamente. Depois da derrota na sexta-feira para o Fluminense, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, volta às quadras do Campeonato Carioca na próxima terça-feira, dia 7, no Tijuca Tênis Clube, contra o próprio time da casa, o Tijuca, com transmissão no canal do Tijuca no YouTube, a partir das 20 horas. Ontem, sábado, à noite, o basquete do Flamengo conquistou o torneio Abertura do NBB 25-26, quando derrotou Minas por 86-68. O Flamengo teve os seguintes destaques na partida de ontem: Alexei, 17 pontos, Caio, 15 pontos e Cheque Johnson, 15 pontos. Lembrando que o armador Alexei Borges foi o MVP do torneio. Lembrando que na última temporada, o Alexei já tinha sido o MVP, né, da Copa Super 8 e também da BSLA. Agora, o terceiro título como MVP de Alexei Borges, como do torneio Abertura do NBB. O Conselho Deliberativo do Flamengo está convocado para a próxima terça-feira, dia 7, às 18h30, onde será feita uma apresentação com atualização sobre o assunto do Flamengo e da Libra, com foco nas controvérsias do Estatuto Social relacionadas ao critério da divisão de receitas em relação à audiência. A reunião, mais uma vez, acontecerá na forma híbrida, ou seja, de forma presencial e também virtual. Com os 67 mil ingressos comercializados durante a partida contra o Cruzeiro na última quinta-feira, o Flamengo alcançou a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos na temporada de 2025. Em termos de público, em média de público, ninguém bate o mais querido do Flamengo, mais querido do Brasil, o Flamengo, que fique aí sabendo, a Carminha, a presidente do Palmeiras, né? Da renda bruta, falando em renda ainda, da renda bruta de R$ 5.835.870 na partida de quinta-feira contra o Cruzeiro, após despesas que somaram R$ 2.545.644,37, o Flamengo alcançou um lucro líquido na partida de R$ 3.175.067,73, o que equivale a 54,4% da renda bruta. Os jogos abriram 4 jogos abriram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem, sábado. Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, Internacional 2, Botafogo 0, Bragantino 1, Grêmio 0 e Corinthians 3, Mirassol 0.
Outras 6 partidas serão realizadas hoje, domingo, dando continuidade e finalizando a 27ª rodada do Brasileirão. São Paulo e Palmeiras jogam às 16 horas, também às 16 horas Vasco e Vitória, às 18h30 Bahia e Flamengo, Juventude e Fortaleza, e às 20h30 Ceará e Santos, Cruzeiro e Sport Clube do Recife. A seleção brasileira sub-20 foi eliminada ontem, sábado, no Mundial da categoria que está sendo jogado no Chile, após perder para a Espanha por 1-0. Os zagueiros rubro-negros João Vitor e Iago foram titulares da partida e o Brasil se despede da competição, fazendo a pior campanha entre todos os mundiais da categoria disputado, né? Esse Ramon Menezes, técnico atual da seleção sub-20, é um treinador que só coleciona insucessos na direção do sub-20 da seleção brasileira. Portanto, dessa vez não se justifica mais que se fique com esse treinador que não coleciona nenhum título para a base do futebol brasileiro. Nós que sempre fomos muito bem nas disputas do Mundial, ganhamos algumas vezes, mas o Brasil está cotado para ter feito a pior campanha entre todos os que estão disputando o Mundial da categoria lá no Chile. Então, as notícias do Mengão são essas. Hoje tem jogão, né? 18h30 lá na Arena Fonte Nova contra o Bahia. O Flamengo precisa vencer para que se mantenha na liderança do campeonato e que jogue a responsabilidade para os outros concorrentes. Logicamente que o Flamengo já vai entrar em campo, né, com certeza, sabendo do resultado, principalmente do Palmeiras, que joga contra o São Paulo, o Clássico Paulista, e que está ali na briga com o Flamengo pelo primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Essas são as notícias do Mengão desse domingo, 5 de outubro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.